Sobela Estofados e Decorações oferece Jornal PSC. Estofados com qualidade, requinte e bom gosto. Na medida certa. Sobela é isso. Poder ser feliz. A atual administração do município de Guaporé foi alvo de um processo eleitoral que investigou, dentre outros fatos, abuso de poder econômico e captação ilícita de votos. Absolvidos em primeiro grau pela Justiça Eleitoral, o prefeito Paulo Mazzutti e o vice Caio Zanon também foram considerados inocentes das acusações na última quarta-feira, no Tribunal Superior Eleitoral. O prefeito fala em entrevista à BSC-TV sobre o caso. Olha, nós sempre estivemos muito tranquilos quanto a essa situação, porque nós éramos sabedores que a eleição passada aqui em Guaporé foi uma eleição muito dura, muito disputada, muita pressão entre os partidos, e também nós já tínhamos conhecimento, em função dos diretórios estaduais, de que todos os partidos iriam agir na questão de justiça eleitoral, porque a legislação ela é muito pesada. Mas nós também, eu particularmente, e o Caio tenho certeza também, nós já entramos em janeiro aqui na administração, nem pensando nessas ações, porque, primeiro, eu já tenho 3 mandatos de vice-prefeito aqui no município de Guaporé, as pessoas me conhecem bem, conhecem o meu estilo de pensar, o meu estilo de agir, e também eu tinha a certeza e a convicção dessa liberação pela justiça, porque o povo vivenciou a eleição, visualizou a eleição e sabe quem fez, quem não fez e o que fez. Então, para nós estamos muito tranquilos. É uma decisão que nós estávamos esperando, mas não assim alterando a administração municipal. Então, para o município, para as atividades do Executivo, nada vai mudar essa decisão. Mazzutti salienta o potencial do município de Guaporé, enfatizando o trabalho desenvolvido na área de saúde, que é considerada uma das melhores do Estado. Nós iniciamos a administração pensando em 2 focos. Ações macro, que são ações assim de grandes obras no município, e o dia a dia, iluminação pública, saneamento básico, melhorar cada dia mais a educação para as nossas crianças, um bom atendimento na saúde pública, que, diga-se de passagem, eu posso garantir até por conhecer os municípios da região, os municípios do estado, nós estamos aqui em Guaporé hoje com uma das melhores saúdes públicas do estado do Rio Grande do Sul, eu não tenho dúvida. Nós temos uma cidade com 23 mil habitantes, com 17 médicos contratados, então nós temos, claro que temos alguns problemas pontuais, mas nós podemos dizer que é um atendimento à saúde de alta qualidade. Nós temos aqui ações no saneamento básico, pavimentação. As demandas são muito grandes, os recursos são sempre menores que essas demandas, mas nós estamos tentando, com um diálogo muito franco com a comunidade, com as entidades, devagar acharmos soluções para essas demandas tão importantes, para cada dia nós termos um município melhor, com um atendimento melhor e com uma comunidade satisfeita com o setor público. Como em outras cidades do país, os jovens de Guaporé também foram às ruas reivindicando melhorias na política, educação, entre outras. Mazzutti acredita que a reforma política é necessária para que a população tenha melhores condições de vida. Nós estamos vivendo um momento novo no Brasil. Quer dizer, essas reivindicações são todas legítimas, eu acho que são necessárias. Veio assim espontânea da comunidade, principalmente da juventude, das mulheres. A dúvida que fica é o seguinte: certamente o Brasil ele vai mudar deste momento para diante. Mas quando a gente fala em movimentos, o que a gente nota também que faltam líderes, porque o movimento ele começa, ele tem meio, mas de repente nós vamos chegar lá no fim sem ter essas pautas de reivindicações solucionadas, porque muitas vezes ele morre lá no fim por não ter justamente lideranças capazes de tocar esse processo para frente.
O processo político do Brasil realmente ele está muito deteriorado. Eu hoje, por exemplo, sou político, sou prefeito de Guaporé, mas visualizando e conhecendo hoje os parlamentos, tanto estadual quanto federal, o Senado e deputados federais, o que acontece? Isso a gente escuta na imprensa. Eu acho que foi uma colocação do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. A maioria dos deputados, em vez de ter ligação lá com o cidadão direto, ele, no meio aí, ele vai em busca dos votos, mas baseado em empresários, em associações, em grupos corporativistas que elegem esse deputado. Então, quando o deputado se elege e vai lá para Brasília, a tendência dele é representar os grupos e não o cidadão. E muitas vezes distorce o mandato. E, na maioria das vezes, o bom, porque hoje, se nós pegar 507 deputados, a maioria, a gente pode dizer que são viciados no sistema. Se entrar um cara novo lá, um cara bom, é muito difícil ele impor a ideia dele, o pensamento dele, até porque ele é abafado pelo sistema como um todo. Então, as reformas são necessárias. Eu acho que nós, como povo, nós, como os prefeitos, nós temos que forçar, brigar, discutir, mas dentro de um diálogo muito assim aberto, muito sério, para tentarmos, num futuro, se não é muito próximo, mas no médio prazo, nós termos soluções para esses problemas a nível do país. Nós estivemos, esta semana passada, na posse do novo presidente da FAMURS, e lá eu gostei muito de uma colocação do prefeito Fortunati de Porto Alegre, onde ele colocava bem, há 30 anos atrás teve essas mesmas manifestações, e é um pedido que os políticos hoje, a sociedade como um todo estão pedindo, quer dizer, na época ninguém escondia o rosto para fazer baderna e tal, foi muito mais tranquilo e eu acho que se ganhou muito mais naquela época. Então, o que está se pedindo, e nós temos que separar como homens públicos e tentar repassar isso para a comunidade, nós temos que separar os bons dos ruins. Quer dizer, muitas vezes, meia dúzia de pessoas anarquistas que criam confusão, que foram lá escondidas, atrapalharam o bom andamento do todo. Quer dizer, nós observamos na mídia, na TV, nas rádios, muitas vezes milhares de pessoas reunidas, e quando aquele grupinho pequenininho começava a baderna, os pais, as pessoas sérias, que estavam muitas vezes com os filhos lá, começaram a se retirar, e isso perde um pouco assim do foco de irmos em busca sempre das melhoras. Então, separando isso, eu volto a dizer, esses protestos são legítimos, eu acho que vão mudar a realidade, já está mudando o Brasil, os deputados já estão se apavorando, votando rapidamente, muitas vezes projetos, leis que estavam engavetados há muito tempo, então tudo vem pelo bem. O que resta, e eu acho que isso como prefeito e nas reuniões nossas das associações de prefeitos a nível regional, estadual e federal, nós estamos, e há muitos anos, em busca de um novo pacto federativo. Se nós observarmos, e não que vai resolver o problema do país num toque de mágica, mas ajudaria muito, e bem rapidamente, mudar a distribuição dos recursos a nível do país. Hoje, a nação brasileira como um todo, dos 100% de tributos que a comunidade paga, 70% hoje fica com a União, 25% fica com os estados e apenas 5% fica com os municípios. E aí não é culpa da Dilma, isso é um processo muito antigo, se nós conseguíssemos provar para eles, e não é difícil, é eles que não querem entender, tirar 10% lá da União, repassar 5% para os estados e 5% para o município, se nós observarmos de baixo para cima, de 5 para 10 nós aumentaríamos em 100% a nossa receita, nós iríamos resolver muito mais rapidamente os problemas de saúde, de educação, que é o clamor hoje maior da sociedade brasileira. Então, não é fácil. O poder hoje ele é muito assim cooptado e mandado pelo poder econômico, então é por isso a centralização e é por isso que eles não querem abrir mão desses recursos. E também a gente é sabedor
que o recurso indo para a União, para depois vir para os municípios, há muitas etapas para passar no meio do caminho, e aí muita gente esperta se aproveita desse caminho do dinheiro inverso até chegar no município, para ficar muitas vezes com uma parte desse recurso. Então, o foco principal hoje, eu acho nosso, eu particularmente como prefeito, é ajudar nas associações de prefeitos, pedir, por favor, para os deputados federais, senadores, para que revejam essa situação da distribuição dos recursos a nível de país. Obras de grande porte estarão sendo realizadas no município nos próximos 4 anos, entre elas o centro de eventos, o ginásio poliesportivo e a tão requisitada reforma do antigo Curtume. Nós aqui, desde janeiro, nós estamos muito baseados em planejamento. Até eu sinto necessidade de ir mais para a rua, conversar com a comunidade e tal, mas nós nos fechamos no gabinete para planejarmos os 4 anos de governo. Nós temos ações macro e também as ações normais. O que são as ações normais? É o dia a dia, iluminação pública, saneamento básico, cuidar bem da educação, cuidar bem da saúde, quer dizer, pavimentação, que é muito importante. E quando eu falo em ações macro, nós estamos planejando para investimento nos 4 anos. Primeira ação macro, construção do centro de eventos. Eu já comentei, vou repetir, investimento de quase 5 milhões, então não é um investimento para 30 dias, 60 dias, é uma visão de 4 anos. O segundo ponto importante é a construção do nosso ginásio de esporte multiuso. É um investimento de mais de 10 milhões de reais, para o município é um investimento muito grande, mas nós já estamos com obras em andamento no valor de 1,4 milhão, já estamos com tratativas de liberar mais 1,5 milhão, e nós queremos, até o final do nosso governo, no mínimo cobrir esse ginásio para poder já utilizar ele. Como terceira ação macro, eu poderia dizer que foi, no mandato passado, compramos a área de 3,8 hectares do antigo Curtume Termione, e mesmo dentro de todas as dificuldades que nós estamos passando, e graças a Deus nós visualizamos isso lá no início do governo e entramos bastante enxuto, poupando recursos, nós temos nessa semana já licitando um valor de 815 mil reais para a reforma do primeiro pavilhão lá do complexo do Curtume Termione. Então, o que nós vamos fazer com aquele patrimônio? Nós vamos, a partir, eu acho que de fevereiro do próximo ano, levar para lá a Secretaria da Assistência Social, Secretaria de Indústria e Comércio, Junta Militar, Conselho Tutelar, enfim. Hoje nós pagamos aluguel para termos essas secretarias, e nós vamos lá para o prédio próprio, com mais qualidade de atendimento, para melhorar o atendimento, e o mais importante, para começar a dar uma nova vida para o lado sul da cidade, que no passado foi o início da cidade, o início do desenvolvimento com aquela grande empresa, e nós temos a visão de ajudarmos novamente aquele bairro a ser tão pujante como foi no início. Como outra ação, nós temos uma ação macro, que é investimento lá no bairro Promorar e Vila Verde. Nós temos lá um investimento, esse sim já garantido com recursos da Caixa Federal, Governo Federal. Nós estamos lá pavimentando ruas, construindo calçadas, passeios públicos. Nós vamos licitar já daqui 15 dias um ginásio esportivo lá para o bairro, e já licitamos os projetos de reforma de 83 casas do Complexo Promorar, e também licitando o ginásio. A próxima etapa é já assinar contrato, porque a empresa vencedora já existe, que é a FAG aqui de Guaporé, para a construção de 63 novas moradias para as pessoas de baixa renda aqui do nosso município. Uma área também importante, que eu considero macro, dentro dessas ações macros, nós estamos com uma negociação muito avançada já com a Mitra aqui de Guaporé, que é para uma permuta, e o município ficaria com quase 2 hectares de terra, que é o antigo não, o atual campo lá do bairro São José. É uma área muito importante, e não é só a área esportiva, é que, na verdade, nós já temos recursos garantidos para a construção de uma escola de educação infantil, 1,2 milhão de investimento, e também naquela área nós queremos construir já uma unidade básica de saúde, para suprir aquele lado norte
da cidade. Então é um grande investimento. Precisamos alguns dias, algumas semanas ainda para fechar essa negociação, e aí sim nós podemos passar essa grande novidade também para a comunidade guaporense, que é o primeiro passo para depois nós começarmos a investir naquela área. E o sexto ponto macro, que eu considero muito importante, nós temos 2 projetos grandes no PAC Pavimentação a nível do governo federal, somando quase 12 milhões de investimento na área de pavimentação urbana. São projetos que certamente vão modificar a cidade. Nós vamos poder dizer que a cidade era antes do investimento de 12 milhões na pavimentação e depois. Então, são grandes projetos que nós estamos, desde janeiro, projetando, planejando, e nós temos a certeza, porque nós temos a vontade e nós temos a determinação do povo também que nos colocou aqui, para no final dos 4 anos entregar todas essas obras que certamente vão modificar para melhor o município de Guaporé. Guaporé já é uma bela cidade. Quem vem para cá só elogia a cidade. Nós temos uma cidade bem traçada, nós temos uma cidade limpa, bem organizada, com um pessoal bastante empreendedor, nós temos muita distribuição de renda aqui. Nós só temos o compromisso e o dever de cada dia mais investirmos para cada dia termos uma cidade melhor, para atender realmente a população que merece, porque nós temos uma cidade de pessoas trabalhadoras, pessoas ordeiras, que só querem o bem da nossa cidade.